2020 trouxe uma palavra que está no vocabulário de todo mundo agora. Uma palavra que nós conhecemos muito bem na teoria, porque estava presente nas histórias em quadrinhos, no cinema, nos jogos, na literatura, mas a prática dela era algo que nós tínhamos um certo distanciamento. Essa palavra é pandemia. E esse será o nosso primeiro eixo temático aqui no canal Renologia. Nós vamos falar não só do conceito de pandemia, mas vamos falar também dos agentes infecciosos, vamos falar de vacina e soro, de medidas de saúde pública, vamos falar de contaminação, de como ela se propaga. Tudo isso vai estar aqui presente e você fique atento, porque este é um tema que não só para este ano, mas para os anos seguintes também, cairá certamente nos vestibulares e cairá certamente no Enem. Então fique muito atento a tudo que roda esse tema. Vamos lá? Bem, para a gente compreender o que é uma pandemia, a gente tem que retroceder para um lugar pequeno, para uma região, e falar de endemia. Tá? O que é uma endemia, ou seja, uma doença endêmica? É uma doença causada por agentes infecciosos, sejam vírus, bactérias ou protozoários, que podem ser transmitidas tanto diretamente, pessoa para pessoa, ou pessoa, objeto, pessoa, ou por vetores, por exemplo, os mosquitos. Tá? Uma doença endêmica é considerada quando nós temos um número de casos que é comum em uma determinada região. Isso é uma doença endêmica. Então, eu pego, por exemplo, a febre amarela em alguns lugares. Eu tenho um número de casos que se é esperado naquela região de febre amarela. Ela não sai do controle, ela não aumenta. O sistema de saúde já está preparado para atender aquele número de casos, aquela quantidade de casos. Então, aí eu tenho um exemplo de uma doença endêmica. A dengue é endêmica, a febre amarela ela é endêmica, e aí nós temos outras doenças, como a doença de Chagas, a própria tuberculose em algumas regiões pode ser considerada endêmica, e por aí vai. Eu estou trazendo para vocês aqui um exemplo, que é o exemplo aqui da cidade A. Se a gente observar na parte sudeste da cidade A, nós temos aí alguns casos de uma determinada doença, certo? Casos controlados. Então, eu vou pegar aí como se cada círculo desse fosse um bairro. Eu tenho bairros que possuem 3 casos, 2 casos, 4 casos, 5 casos, ou seja, é algo controlado. O sistema de saúde daquela região ele consegue dar conta dessa demanda e aí a cidade fica tranquilamente bem. Quando, por questões ambientais, climáticas ou por qualquer outra questão, o número de casos começa a subir nesta determinada região, ou seja, ele começa a exigir mais do sistema de saúde daquela determinada região, eu vou sair de uma situação endêmica e vou passar para uma situação de surto, que é o famoso surto da doença. A gente já ouviu isso várias vezes. Está tendo surto de sarampo, está tendo surto de malária, surto de dengue, de febre amarela e por aí vai. O surto é um aumento de número de casos na região no qual essa doença, essa infecção, ela é endêmica. Trazendo aqui o exemplo da mesma cidade, vamos dar uma olhadinha no que a gente tem. Então a gente tinha aqueles bairros com pouquíssimos casos, né? Variava 3, 4 casos por bairro, e agora a gente tem os mesmos bairros daquela região sudoeste da cidade com 23, 15, 22, 19 casos, ou seja, o número de casos aumentou consideravelmente, exigindo mais desse sistema de saúde e automaticamente permeando mais na população. Isso é o que a gente vai chamar então de surto. Depois do surto, nós temos 3 escalas de epidemia. A primeira escala é a escala municipal. O que é essa escala municipal? O que seria uma epidemia municipal? É uma ocorrência de surtos em várias regiões de uma cidade. Ou seja, vários bairros daquela cidade começam a ter um número elevado de casos daquela doença, daquele agente infeccioso. Então, a gente tem um sistema de saúde municipal extremamente atarefado com
com esses casos, com esses pacientes, e o número de casos naquela região, ele simplesmente ultrapassa aquilo que se era esperado e se espalha pelas regiões vizinhas dentro de uma mesma cidade, ou seja, em bairros dentro da mesma cidade. Vamos olhar esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. A gente tem a mesma cidade, havíamos já numa situação de endemia, havíamos já numa situação de surto, e agora a gente tem uma situação de epidemia municipal, ou seja, vários bairros da cidade possuindo um bom número, um grande número de casos. Tudo bem? Bem, saindo do município, da epidemia municipal, a gente vai passar para aquilo que nós chamamos de epidemia estadual, que é basicamente a mesma coisa que a municipal, só que agora ampliando o território de pesquisa, ou seja, falando do estado. A mesma coisa eu trouxe. A cidade A, que era aquela que a gente estava observando, ela está dentro, ela é um dos municípios daquilo que eu vou chamar de estado X, como vocês podem ver aí. E aí eu tenho várias cidades, dá para ver inclusive a localização dessa cidade A. Eu tenho várias cidades que estão com o mesmo caso de número de contaminações, né, o mesmo aumento de número de contaminações naquele estado. E aí eu tenho uma epidemia estadual. Agora fica fácil. Saindo da estadual, eu vou para o nível nacional, certo? Então, a cidade A teve uma epidemia municipal, ela estava no estado X, que teve uma epidemia estadual, e agora a gente vai para o país alfa. E o país alfa, como vocês podem observar, possui um grande número de casos dessa doença, desse agente infeccioso, e aí a gente tem uma epidemia nacional. Bem, o que nós temos hoje no mundo é um mundo altamente globalizado. E as pessoas transitam pelo mundo de uma maneira muito rápida. Então nós temos aí uma série de meios de transportes que são altamente rápidos. As rodovias, as grandes rodovias, nós temos continuamos tendo os portos, né, com os navios, temos os aviões nos aeroportos, então assim com rotas muito longas e muito rápidas, temos também toda uma malha ferroviária. E qual que é a questão? Por que isso influencia tanto nas epidemias? Porque esse é um fator que é utilizado para que as pandemias se gerem. O que é uma pandemia? Pandemia é uma epidemia em nível global. Ou seja, a gente tinha lá o país alfa, e esse agente infeccioso, ele ultrapassou as fronteiras do país e ele começou a atingir pessoas em outros lugares, em outros pontos do globo, a ponto que eu tenho uma grande parte dos países no mundo, certo? Uma grande parte dos países do mundo com um número crescente de casos daquele agente infeccioso, que é o que acontece hoje com a Covid-19. Então, uma pessoa que ela está contaminada, que ela foi contaminada por um agente infeccioso, ela tem um prazo para começar a manifestar os seus sintomas, que é o que a gente chama de período de incubação. Durante esse período de incubação, para muitas doenças, ela já pode transmitir a doença, mesmo que os sintomas talvez não estejam aparecendo ou estejam aparecendo de uma maneira muito branda. Tá? Uma pessoa que sai de um local, pega um avião, contaminada, nesse período de incubação ou com sintomas muito brandos e viaja para um outro local, rapidamente ela carrega esse agente infeccioso de um ponto para o outro ponto. E aí o processo de contaminar pessoas e essas pessoas contaminarem mais pessoas se inicia no ponto de chegada desse paciente. Ou seja, a gente fala hoje especificamente da Covid, os casos que a gente tem inicialmente são da China, né? Não necessariamente ela surgiu na China, porque alguém pode ter chegado com esse vírus na China, na região de Wuhan, e espalhou. E automaticamente de lá isso foi para outros locais. Mas a gente não tem como determinar precisamente a origem desse vírus. Tá? E esse mundo que está em constante movimento, a gente consegue determinar sim as escalas que ele vai fazendo até atingir todo o globo.
Tudo bem? Então esse é o processo de pandemia. Por que falar desses meios de transporte hoje é tão importante? Porque a gente teve outras pandemias na história da humanidade. Eu vou citar aqui duas. A peste bubônica. Essa peste bubônica é uma doença que é causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis. Tá? A peste bubônica, ela dizimou boa parte da Europa no século XIV. Então, assim, foi uma coisa muito forte. E nós temos também, que muita gente citou, inclusive agora, com os casos de Covid, a gripe espanhola. E a gripe espanhola também fez um grande estrago na humanidade. Matou muita gente, que é viral, certo? Que é causada por uma cepa do vírus influenza. O que difere essas três pandemias, a peste bubônica, a gripe espanhola e a Covid, né, e o coronavírus, é a velocidade com que isso se espalhou. Vou pegar pela gripe espanhola. A gripe espanhola, ela se espalhou por navios. Então era muito comum navios saírem da Europa, por exemplo, e virem para o Brasil, que teve uma grande quantidade de casos, e virem para o Brasil, mas aquela viagem não durava horas, como acontece com um avião hoje. Ela durava semanas, muitas vezes. E aí, o que a gente tinha dentro desse navio? Alguém contaminado entrava como passageiro, contaminava outros passageiros, pessoas morriam de gripe espanhola no decorrer da viagem, contaminavam outras pessoas e muitos dos passageiros que chegavam ao Brasil não possuíam sintomas, mas estavam contaminados. E aí era um processo mais lento, não se chegava um vírus em poucos dias de um país para o outro, ele demorava semanas. Automaticamente, um processo assim, ele tende a durar mais, porque ele tem uma velocidade de transmissão entre países menor. E ao mesmo tempo, ele dá mais tempo para os organismos criarem uma determinada imunidade. O caso da Covid é mais perigoso por quê? Por essa velocidade. Então ela pega todo mundo de surpresa. Nós vimos, o primeiro caso possivelmente foi em dezembro, né? Apesar de que em janeiro que começaram a sair essas notícias, mas o primeiro caso, o que já se afirma hoje é que possivelmente foi em dezembro. Nós estamos hoje aqui, no mês de junho, e o mundo inteiro está sob alerta, e a gente tem milhões e milhões de casos, e a gente tem aí um número de mortes que está chegando a 500 mil de pessoas. Tá? Não há uma vacina, não há soro, não há remédio eficaz ainda. Então, o que a gente tem é um espalhamento dessa doença de uma maneira muito forte. Certo? Bem, então, resumindo tudo, saímos da situação de endemia, ou seja, de uma doença endêmica. Essa doença endêmica, ela aumenta o número de casos por qualquer ação ambiental ou qualquer fator, e aí a gente tem um surto. Do surto a gente vai para uma epidemia municipal, da epidemia municipal a gente vai para a epidemia estadual, da epidemia estadual para uma epidemia nacional, e quando a gente tem vários países no mundo, várias regiões no mundo atingidas por esse agente infeccioso, nós temos aí o processo de pandemia. Tudo bem? Bem, se você gostou, inscreva-se no canal, ative as notificações, segue a gente também lá no Instagram, @renologia, no Twitter também, @renologia, certo? A gente volta na sexta-feira com o próximo vídeo, e aí a gente vai começar a falar dos agentes infecciosos. Um grande beijo a todos!